Quarta-feira, lição 2. Tudo deve ser feito para a edificação. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Louvado seja Deus. Eu quero destacar também o verso 40 que diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, nesses versos aqui, meus irmãos, nós também já falamos semana passada, demos uma introdução, uma explicação de que Paulo aqui está se tratando da ordem no culto, principalmente normatizando como os coríntios deveriam agir em relação ao dom de línguas e ao dom de profecia. Os coríntios se reuniam para cultuar a Deus, mas, na verdade, em vez de estarem se reunindo para a edificação, na verdade estavam se reunindo para a confusão. Porque não havia ali ordem nem decência. Um profetizava por cima do outro, falando ao mesmo tempo, ninguém entendia nada. Pessoas também falando em línguas estranhas, disparadamente. E Paulo, ele aqui no capítulo 14, ele vem falando, né, sobre o dom de variedade de línguas, sobre interpretar línguas, sobre até mesmo o dom de profetizar. Então, isso aqui é importante porque mesmo o dom de profecia, ele sendo um dom mais importante na edificação do corpo de Cristo do que o variedade de língua, todavia, ele deve ser usado com decência e ordem. Ele deve ser usado de uma maneira ordeira. Então, nós temos que entender que o culto público não é para edificação individual. E aqui nós já podemos falar que tem pessoas que dizem: o culto hoje foi ruim. Por quê? Porque que a pessoa ela acha que aquele culto é para ela. Na verdade, se aquela pessoa não foi edificada, com certeza, outro irmão da igreja vai dizer: nossa, o culto hoje foi uma benção. Por quê? Porque o culto público não é para edificação pessoal, individual. O culto público é para edificação de toda a igreja. Então, às vezes, uma palavra que vai ser pregada, vai ser ministrada, talvez para você naquele momento não vai surtir efeito, porque você não vai estar necessitando às vezes daquela palavra. Mas com certeza vai ter um ou mais pessoas que vai se identificar. Então você não pode querer julgar um culto público mediante a sua visão particular. Entende? Então quando a igreja se reúne, ali Deus está interessado em promover a edificação do conjunto, da igreja, do corpo como um todo. Mas também, Deus, por sua misericórdia e graça, pode acontecer, né, de naquele culto, uma palavra específica falar somente com uma pessoa. Deus pode fazer isso, mas geralmente toda a palavra de Deus acaba alcançando mais de uma pessoa, né? E até mesmo, em muitos casos, todas as pessoas. Então, isso é algo importantíssimo e é mistério de Deus. Mas o que eu não posso fazer é achar do culto público ou querer a minha promoção egoísta, né? Promoção individual. Então a igreja deve ter ordem, a igreja deve ter uma liturgia que faz parte, que rege ali o culto, o horário de começar, o horário de terminar. Tem irmãos que não têm horário para chegar, né? E quando dá a hora de encerrar, eles querem ficar bravos muitas das vezes, né? Que o culto demorando a acabar. Mas muitas das vezes eles não chegaram no horário. Então, da mesma forma que tem que ter horário para começar, também tem horário para terminar, né? É errado também as pessoas dizer: não, nós viemos aqui até quando Deus nos dá, a gente vai ficar. E aí a gente conhece muitas igrejas que às vezes no passado excedia até 10 horas da noite, com grande barulho, foi ainda até interditar aquela igreja. Então, o fato de a igreja ter uma liturgia, a hora da palavra, a hora do louvor, a hora dos testemunhos, né? Ter horário para começar, ter horário para terminar,
isso não isenta a manifestação do poder de Deus. Isso não isenta Deus de operar no nosso meio, de o Espírito Santo se manifestar no nosso meio. Pelo contrário. Paulo está dizendo aqui que no culto público, tudo deve ser feito com ordem e decência. E o Espírito Santo opera perfeitamente. Pode acontecer de uma hora sair fora da programação? Pode. Mas isso não pode ser regra. Isso às vezes é uma exceção. Entende? Então quando nós paramos para pensar nisso, a gente começa a preocupar-se mais com as pessoas, né? Então, voltando no negócio do horário, quantas igrejas? Não, o Espírito Santo está falando, está ministrando, Pentecoste, e culto até 10, 10 e meia da noite. Mas aí está faltando o quê? O amor ao próximo. Muitos irmãos vão trabalhar no outro dia de manhã. Os vizinhos, né? Muitas das vezes está causando mau testemunho, barulho, gente idosa, criança. Então tudo tem ordem e decência. Isso não impede de maneira alguma a ação do Espírito Santo no nosso meio. Então, tudo que deve acontecer no culto também deve acontecer para a edificação da igreja. Então, ou seja, o falar em línguas, tudo tem um momento certo, né? Alguns querem ser totalmente autoritários, dizem, não, só pode falar na língua na igreja se tiver interpretação. Não é bem assim, irmão. O apóstolo Paulo diz, fale consigo mesmo e com Deus. Então não é anular, não é cancelar a manifestação do dom de língua no culto público. É saber dosar. Então está no momento de glorificação, os irmãos estão falando em língua, estão sentindo o poder de Deus, esse é o momento. Chegou a hora da palavra, é a hora de ouvir a palavra. Então não pode acontecer de maneira alguma, um pregador, o pastor está pregando, e o irmão está falando em línguas estranhas de forma muito descontrolada, de forma alta, a ponto de atrapalhar os irmãos e até mesmo o visitante ouvir a palavra de Deus. Da mesma forma, alguém que recebe uma mensagem profética pode perfeitamente esperar a ministração da palavra acabar para entregar aquela profecia. Não precisa se levantar e profetizar na hora que o pastor está ensinando e pregando. Paulo vai dizer que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Ah, irmão, quando o poder de Deus vem, eu não aguento. Quando o poder de Deus vem, eu perco a noção. Não, aí está errado. Porque Paulo diz que podeis esperar uns pelos outros para profetizar. Paulo falou que nós podemos falar em línguas consigo mesmo e com Deus, ou seja, eu posso controlar. Ah, mas eu vou estar controlando o Espírito Santo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. Pelo contrário, o poder do Espírito Santo dá em nós o domínio próprio. Quem fica desgovernado, não sabe o que está fazendo, é pessoa endemoniada. Mas a pessoa cheia do Espírito Santo sabe perfeitamente o que está acontecendo. Entende? Então, pode sim dosar o dom de variedade de línguas. A pessoa pode saber sim a hora de aumentar, a hora de diminuir, a hora de falar, a hora de se calar. O profeta que tem uma mensagem profética da parte de Deus, ele pode esperar pelo outro para poder entregar aquela mensagem. Não precisa ser na hora. Entende? Então tudo isso Paulo está falando para que o culto haja a promoção, a edificação do corpo de Cristo. Então tudo que acontece no culto público tem que promover a edificação. O que não promove a edificação não deve ser praticado no culto público. Então que edificação tem? O pregador começar a dizer, arrebata Jesus, arrebata Jesus, arrebata Jesus. E aqui é tanto crente caindo para o chão sendo carregado. Que edificação há nisso? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o arrebatamento de espírito não é uma promoção, não é um início humano. É Deus que estabelece um tempo, um momento, uma hora, para tratar com aquela pessoa e assim arrebatá-la e manifestar visões do céu. E não por um desejo do pregador. Começa a arrebatar, Jesus. Começa a arrebatar. Pegando paletó, soprando, jogando pessoas para o chão. Então, meus irmãos, tudo deve ser feito para a edificação do corpo de Cristo. Então, Paulo vai dizer no versículo 40, faça-se tudo decentemente e com ordem. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.